Olá, terceiro ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Arla e hoje a tia vai trazer para vocês a disciplina de matemática na nossa videoaula, tá bom? Então, os conteúdos que eu vou passar para vocês hoje são sistema de numeração decimal, com unidade e dezena, centena e unidade de milhar, e algumas operações matemáticas, como adição e subtração, tá certo? Então, vamos comigo conferir o que a tia preparou. Primeiro, o sistema de numeração decimal, tá? O sistema de numeração que usamos, ele é o decimal. E nele, os elementos eles são agrupados de 10 em 10 unidades, tá? Cada elemento de um conjunto, ele é uma unidade. 10 unidades formam uma dezena. 10 dezenas formam uma centena e 10 centenas formam uma unidade de milhar. A gente utiliza o material dourado para representar o sistema de numeração decimal. Tá? Como vocês podem observar, cada cubinho ele representa uma unidade, 10 cubinhos eles formam uma barrinha dessa e cada barra ela representa uma dezena, tá? 10 barrinhas dessa, elas formam uma centena, né? Formam essa placa, que significa uma centena, e 10 plaquinhas dessas formam uma unidade de milhar, tá bom? Que é representado pelo cubo. E é assim que a gente representa o sistema de numeração decimal. Nós sabemos que na matemática os números eles são organizados através de uma ordem. E essas ordens são representadas pelos números, tá? Que adquirem os valores diferentes de acordo com a posição que a gente coloca eles. Por exemplo, no número 135, nós temos o número 1 representando uma centena, o número 3 representando 3 dezenas e o número 5 representando as 5 unidades. Quando a gente altera esses números de lugares, nós podemos formar 315, né? Nós mudamos o 1 para o lugar do 3 e o 3 para o lugar do 1. E aí a gente já tem novos valores. O 3 ele passa a representar 3 centenas, o 1 passa a representar uma dezena e o 5 continua representando 5 unidades, tá? Os números eles podem estar em ordens diferentes. Porém, não deixam de ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, tá? Mas, dependendo do local onde a gente coloca ele, né? Ele pode representar unidade, dezena, centena ou unidade de milhar. O número 0, ele sempre estará representando as ordens vazias. Por exemplo, que é o 10. Eu tenho uma dezena e 0 unidade, tá? O 0 não representa nenhum valor. Organizamos as posições desses números utilizando o quadro valor de lugar. Você sabe o que é isso? O quadro valor de lugar é esse quadrinho aí que ele nos ajuda, nos auxilia, né, a representar as quantidades, tá? Ele nos auxilia na contagem, nas operações matemáticas, tá? Então, ele nos ajuda a dividir e a separar esses números. Primeiro, nós temos unidade de milhar, centena, dezena e, por último, unidade, tá bom? E é assim que a gente representa os números. Agora, a tia vai falar com vocês sobre operações matemáticas. Primeiro, começando por adição, tá? A adição é quando queremos juntar ou acrescentar quantidades juntas, né? Então, quando juntamos ou acrescentamos essas quantidades, os elementos são chamados de parcela e o resultado da adição é chamado de soma ou total. E nós utilizamos o sinal de mais para representar a adição. Por exemplo, observe a quantidade de brinquedos que Ana e João têm. Ana tem uma boneca e João tem 4 carrinhos. Então, como é que a gente vai fazer a junção? Para saber quantos brinquedos eles têm juntos, a gente vai realizar a adição. Nós iremos pegar os 4 carrinhos de João e a boneca de Ana e somar, fazendo 4 mais 1, tá? A quantidade de bonecas de Ana mais a quantidade de carros do João é igual a 5. Então, 1 mais 4 é igual a 5, tá certo? Na subtração, subtrair é o mesmo que retirar ou diminuir. Na subtração, nós utilizamos o sinal de menos, tá? É ele que vai ser utilizado na subtração. Na adição, nós utilizamos o sinal de mais e na subtração, o sinal de menos, que é aquele tracinho, que ele pode ser lido, né, como menos. Os termos de uma subtração, eles são chamados de minuendo, subtraindo e o resultado ele é chamado de resto ou diferença, tá? E na subtração, nós podemos identificar 4 tipos de ideias.
que é de retirar ou tirar, quantos a mais e a menos, de comparar e de completar, tá certo? Observem aí os termos da subtração. O número que fica em cima ele é chamado de minuendo, o número que você vai subtrair ele é chamado de subtraindo e o resultado da subtração ele é chamado de resto ou diferença, tá? E as ideias que a tia disse a vocês que a subtração passa são ideia de tirar, né? Por exemplo, haviam 5 maçãs, tiramos 3. Quantas maçãs restaram, né? Então, nós estamos retirando. Então, 5 menos 3 é igual a 2. Se havia 5 maçãs e nós retiramos 3, ficaram 2 maçãs, tá bom? Temos a ideia de quantos a mais e a menos. Por exemplo, quantas barrinhas essa fila inferior tem a mais do que a fila inferior. Então, vocês vão observar que a fila inferior tem mais barrinhas do que a fila superior. Então, quantas barrinhas elas têm a mais? Nós fazemos a contagem de quantas barrinhas tem na fila inferior, que é 7, e fazemos a contagem de quantas barrinhas temos na fila superior, que é 3. E aí, nós realizamos a subtração. 7 menos 3 é igual a 4. Então, a barrinha inferior tem 4 a mais que a barrinha superior, tá? Temos também a ideia de completar, tá? Em uma caixa cabem 8 latinhas de refrigerante. Foram colocadas 2 latinhas apenas. Então, quantas latinhas faltam para que eu consiga completar a quantidade de latinhas dessa caixa? Então, se cabe 8 e eu só coloquei 2, a gente vai fazer a subtração e o resultado vai ser quantas faltam para completar. 8 menos 2 é igual a 6. Então, lemos, faltam 6 latinhas de refrigerante para completar a quantidade total da caixa. E, por último, nós temos a ideia de comparar, tá? Por exemplo, Alexandre e Márcio, eles gostam de colecionar carros. Alexandre tem 6 carros e Márcio tem 4. Quantos carros Alexandre tem a mais do que Márcio? Então, nós estamos comparando a quantidade de carros de Alexandre com a quantidade de carros de Márcio. Então, isso também é a subtração. Nós iremos fazer 6, que é a quantidade de carros de Alexandre, menos a quantidade de carros de Márcio, que é 4. Então, 6 menos 4 é igual a 2. Então, a Alexandre tem 2 carros a mais do que Márcio, tá? Então, é assim que a gente realiza a subtração, tá bom? Então, esse foi o nosso conteúdo, tá certo? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.